Olá, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje vamos estar falando sobre a inflamação do sistema imunológico. Para podermos começar a falar sobre a inflamação, precisamos lembrar que a imunidade inata ela vai ter duas formas de proteção. A primeira vai ser por barreiras, como por exemplo a pele e a mucosa, e quando essas barreiras nós perdemos essas barreiras, quando algo entra no nosso tecido, nós vamos precisar então do mecanismo da segunda ação, da segunda proteção dessa imunidade, que então vai ser as respostas inflamatórias. É importante então falarmos que a inflamação ela é um processo normal e necessário para a recuperação do tecido lesado. Ela vai ser então uma inflamação de resposta não específica, então o que quer que esteja ocasionando esse dano, seja uma bactéria, seja um vírus, a inflamação no local vai ser a mesma. E a inflamação pelo nosso corpo, ela sempre vai ter uma terminação com o sufixo "ite", como por exemplo tendinite, faringite, dentre outros tipos. A inflamação, então, ela vai poder ocorrer por qualquer parte do nosso corpo, e os 5 sinais cardinais vão ser calor, dor, rubor, tumor e perda da função. Para que a inflamação ocorra, então, é necessário partir de um estímulo, e esse estímulo vai derivar de várias causas. A primeira delas, então, vai ser as infecções, que vai ser a entrada de patógenos em algum tecido do nosso corpo, como, por exemplo, fungos, parasitas, protozoários e dentre outros. A segunda, então, vai ser algum trauma mecânico, que é quando esbarramos em algum lugar ou quando levamos uma pancada em alguma região do nosso corpo, que essa região vai ficar avermelhada. E nós temos como um exemplo simples que é levar um tapa na cara. A terceira, então, vai ser a temperatura, que nós temos como exemplo as queimaduras. Por quarto, vamos ter agentes químicos, depois vamos ter as radiações. As radiações nós temos como exemplo a radiação ultravioleta, e uma curiosidade dela é que ela vai retardar o início da inflamação. Depois nós vamos ter as doenças autoimunes, que são processos inflamatórios com estímulos. Depois vai vir as isquemias, que são suprimentos sanguíneos inadequados, e por último, então, vai ser a necrose, que é a morte de células nos tecidos, e quando isso acontece, então, as células vizinhas, elas vão estar alertando para que comece o processo inflamatório. E o que vai acontecer, então, no tecido que está inflamado? Bom, vai ocorrer por um estímulo, então, quando um tecido for perfurado e ocorrer uma lesão tecidual acompanhada de alguma bactéria, e para descontaminar esse tecido e recuperar o tecido lesionado, os eventos vão ser divididos em respostas vasculares e respostas celulares, que então vão estar acontecendo tudo ao mesmo tempo. Começando a falar então da resposta vascular, bom, inicialmente ocorre uma vasoconstrição reflexa, pois um dos pontos que o nosso corpo vai mais se preocupar é com a perda excessiva do sangue, e depois que essa vasoconstrição acontece, os mastócitos dos tecidos vão liberar histamina, que é um potente vasodilatador, que vai acabar acontecendo então vasodilatação no local da inflamação. Isso vai estar explicando o porquê de alguns dos 5 sinais cardinais, que são o calor, o rubor e edema. Um dos motivos da importância do processo inflamatório, então, vai ser fazer chegar mais oxigênio e nutrientes no local lesado, consertando o dano que foi feito e consertando as células lesadas, a diluição de toxinas, tornando mais fácil sua eliminação e diminuindo danos potenciais que ela poderia causar se estivesse muito concentrada, e fibrinogênio, que forma uma capa em volta no local inflamado, compartimentalizando a inflamação e impedindo que essa inflamação chegue a outros locais do corpo. Outro ponto importante, então, da resposta vascular vai ser que, por conta da vasodilatação, vai ter um afastamento de células endoteliais, gerando buracos na parede endotelial, sendo importante na resposta celular da inflamação. Agora, então, vamos passar para a resposta celular. Já que o neutrófilo é uma célula circulante que vai estar presente na nossa corrente sanguínea, como que o neutrófilo vai fazer para chegar no local que está ocorrendo a lesão? Bom, então vai ocorrer por vasodilatação e algumas mudanças que os neutrófilos e células endoteliais vão apresentar em superfície, expressando proteínas então que vão fazer eles se agarrarem. As principais proteínas vão ser então as lectinas e integrinas. As etapas então vão estar acontecendo da seguinte forma. Na primeira fase, o neutrófilo então do vaso sanguíneo vai estar indo em direção do local da lesão. Na segunda fase, o neutrófilo vai em direção à lesão e as proteínas vão ajudar para que chegue mais perto possível da parede do vaso sanguíneo. Essa etapa é chamada de marginação.
Na terceira fase vai acontecer a fase de rolamento, onde o neutrófilo vai se aderir à parede do endotélio. Na quarta, então, o neutrófilo se agarra fortemente ao endotélio. Passando para a quinta fase, é aí que ele vai fazer então a diapedese. O neutrófilo ele sai da corrente sanguínea e passa para dentro do tecido losado. E é por isso então que a vasodilatação é importante, pois nesse ponto o neutrófilo precisa de um buraco para conseguir passar. E por último, a sexta etapa, o neutrófilo está dentro do tecido pronto para fazer fagocitose e eliminar algo que esteja causando a lesão. No processo inflamatório, então, são os neutrófilos que vão estar fazendo a invasão inicial e 24 horas depois que acontece o início da inflamação, os monócitos chegam ao local da lesão e quando ativados e quando dentro dos tecidos, eles vão ser chamados então de macrófagos. Os macrófagos eles vão ser diferenciados em dois tipos, em M1 e M2. O M1 eles vão fagocitar e acabam com o que está causando a lesão tecidual. E o M2 então vai estar fazendo uma faxina no local da inflamação. E agora então o que aconteceu a inflamação? Quais vão ser as substâncias envolvidas? Bom, vão ser as derivadas de plasma, que vamos ter a bradicinina, que faz vasodilatação e aumenta a permeabilidade vascular. Vamos ter os derivados do sistema complemento, que são substâncias quimiotáticas que grudam nos patógenos e fazem com que os neutrófilos e macrófagos enxerguem esses patógenos para fagocitar. E as substâncias derivadas de células vão ser as estaminas, que a histamina e a bradicinina atuam em conjunto. A diferença é que a bradicinina tem poder de causar dor no local. Tem a participação do ácido nítrico, que é bastante dilatador. Citocinas e quimiocinas, que são produzidas pelas células do sistema imune, principalmente macrófagos, e vão ser bastante quimiotáticas, além de ativarem várias células do sistema imune. Depois de ter sido eliminado, então, o que estava causando o estímulo inflamatório no tecido e todos os patógenos terem sido fagocitados, o que vai sobrar no local da inflamação vai ser um campo de batalha cheio de soldados mortos, onde vai ser necessário, então, fazer uma faxina para limpar tudo isso. E os M2, então, vão estar entrando com a sua função neste momento. Depois que eles fazem toda essa limpeza, o tecido já está pronto para se reparar. Todo o tema, então, que a gente conversou, que foi abordado, está relacionado com a inflamação aguda, que é um processo que começa e daqui a uns dias ele já termina. Caso o que estava causando o estímulo não consiga ser eliminado, aí, então, vamos ter a inflamação crônica. A inflamação crônica, então, ela vai demorar em torno de 6 meses para ser considerada como crônica, e quando acontece, o sistema imune, então, fica bem louco. E aí os macrófagos eles vão se juntar então para fazer células multinucleadas. Aí vai ter uma invasão de tecidos por linfócitos, que são células da imunidade adaptativa, e pode ocorrer então uma necrose tecidual. Outra complicação da inflamação crônica vai ser a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que então é um processo inflamatório que passa para o corpo inteiro, por isso a importância da fibrinogênio. Pode ocorrer por bacteremia, que é bactérias no sangue, pode ocorrer lesão tecidual e pode então desencadear uma baixa pressão arterial, entrar em choque e assim poder até ocasionar a morte.